Serviço. Milonga cobre um flanco, capitão outro. O lote de ovelhas tem cerca de 500 cabeças. Repare que a abordagem não é em linha reta, como faria um campeiro, que provavelmente dispersaria mais o rebanho. Os cachorros atocaiam, fazem uma elipse, uma curva grande, com o objetivo de chegar por trás. É o movimento do predador numa emboscada. Aqui, aquele exercício de linguagem que a doutora Grandin fala acontece em dose dupla. O homem se comunicando com o cão se entendendo com a ovelha, só no gesto, só no olhar. Quando assume a postura de ataque, o rebanho anda. Quando para, se deita, as ovelhas relaxam. Antes, quando o modo com que o campeiro levava o rebanho era empurrando o rebanho. E para fazer isso ele dava gritos e relhaços e atropelava o cavalo por cima. Ele deixou esse papel para o cachorro. A movimentação do cachorro é muito mais rápida que um campeiro a cavalo. Se fosse eu no caso, juntasse todo esse lote de ovelha sozinho aí, eu levaria a manhã inteira. E com os cachorros é 20 minutos, meia hora. Olha só que refinamento o treino alcança. Esse apito aí é para o cachorro ir beber água. Claro, correm muito, ficam com sede, mas não podem parar no meio de uma manobra. Só vão ao córrego quando autorizados. Alexandre diz que o manejo com cães melhorou muito a eficiência na fazenda. Sobra mais tempo para os peões trabalhar, os animais estão mais calmos, mais tranquilos e se sabe que a redução do estresse é um fator de aumento de produtividade. Bem, do Rio Grande do Sul, vamos agora para São Paulo, município de Capivari. Quando se fala em adestramento, o comum é pensar em adestramento de cachorro, de cavalo. Raramente se associa à educação do rebanho, do boi. É para o trabalho do dia a dia na fazenda mesmo. Hoje, quem pratica um manejo olhando para o bem-estar do animal tem que fazer a escolarização do gado, como nós vamos ver agora com o professor Eduardo Borba e a Dudiometo. O que se vê muito nas fazendas é uma relação de caça e caçador. O gado é uma caça e o vaqueiro é o caçador. Daqui a pouco, o professor Borba fala como o vaqueiro moderno deve agir. Na beira do Rio Paraná, o criador Roberto Doria mostra um curral de baixo estresse e de baixo custo. E a doutora Grandin dá as 10 dicas fundamentais para se ter lucro com a lida gentil. Lucro para trabalhar. No entanto, com boi chucro, ninguém se importa. Agora você vai ver que da mesma forma que se escolariza o cavalo, é preciso treinar o boi também para o dia a dia. Isso para não falar do peão e do dono da fazenda. A Fazenda Santo Antônio, em Capivari, é a base de trabalho do professor Eduardo Borba e da veterinária Dudiometo, casal que se especializou em doma gentil de gado. Para eles, é preciso mudar aquela relação que vem desde os primórdios, em que o vaqueiro vê o boi como inimigo e o boi sente o vaqueiro como inimigo também. O vaqueiro moderno hoje precisa aprender a responder duas perguntas. Primeiro, o que aconteceu antes de acontecer aquilo que eu queria ou não queria que acontecesse? E segundo, o que será que eu fiz para que esses animais reagissem dessa forma comigo? E o vaqueiro antigo, ele está acostumado a colocar a culpa sempre no animal, no gado. O gado aprende tudo. Se o que acontece é uma ação agressiva, dispara o estresse e, consequentemente, a colaboração para. Já se a ação é calma, a predisposição para aprender aumenta. Aí os dois fazem uma demonstração de como preparar o rebanho para um rodeio, que você vai ver não tem nada a ver com aquele show de saltos. A exemplo do que vimos com a ovelha e o cachorro, o cavalo e o boi se entendem. O movimento circular representa a emboscada do predador. Naturalmente o gado se ajunta. Há uma certa agitação no início, mas logo os animais percebem que a pressão não traz perigo e se acalmam. Aí alguém precisa entrar lá no meio para fazer o serviço. Veja como a Dude faz. Toca a égua muito devagar. É meio passo de cada vez. Mais depressa espantaria os animais. Todo o objetivo é eu conseguir ser como a vaca lá. Ser mais uma cabeça de gado e ficar lá no meio deles. O rebanho, agrupado assim, é como se fosse uma bolha invisível. Eu preciso que essa bolha me incorpore e não que eu estoure a parede dela. Isso quer parar. Com todo jeito, Dude penetra na bolha invisível sem causar esparrame.
E assim pode fazer o gado girar em torno dela. É o tal do rodeio. Muito prático para que se possa observar reis por reis, se tem pata machucada, alguma bicheira, e marcar aqueles que precisam ser tratados.